Fala pessoal do canal, como estão todos vocês? Como tá o Wilson, César, Barbosa, todo mundo que participa aí, que tá assistindo, ou que vai assistir. Bom, Copa Mundial, Copa do Mundo de Clubes, né? Muito legal. Eu não botava muita fé no começo, bem lá atrás, falei, isso não vai dar certo, porque os clubes europeus também não curtem muito, né, no meio do ano. Mas é isso, né? Pau que dá em Chico, dá em Francisco, não é isso? O Mundial de Clubes lá, né, no final da nossa temporada, em dezembro, janeiro, é aqui agora estamos no final da temporada deles. Mas, como já muitos disseram, não é desculpa, né? Não é desculpa os europeus estarem pastando um pouquinho contra os clubes sul-americanos. Não é só com clubes brasileiros, né? Clubes sul-americanos em geral. Os clubes brasileiros têm um calendário, se você somar todos os jogos, dá quase 2 temporadas de alguns times europeus. Então, ou pelo menos uma temporada e meia de vários times europeus. E o que os brasileiros estão fazendo o que eles estão fazendo é muito legal e muito importante para o futebol brasileiro. Porque, primeiro, além da vitrine que a gente já tem lá fora, a gente começa a colocar os olhos dos jogadores e treinadores de fora para aqui dentro. Então você vai ver que a captação de jogadores e técnicos aqui para dentro vai ser muito legal. Eles vão começar a olhar com outros olhos o futebol brasileiro. Vão ver que aqui tem muita coisa a ser ainda incrementada, ser estudada e participar desse negócio. Porque quando chega lá um Flamengo, um Fluminense, um Palmeiras e um Botafogo e fazem bonito do jeito que estão fazendo, e mesmo que não cheguem tão longe, mas só o que eles fizerem em 2 rodadas já mostra o quão é forte o futebol brasileiro. Mesmo o River Plate, mesmo o Boca Juniors, que também encresparam nos seus jogos. Achei muito legal, estou achando muito interessante essa participação. Estou falando de um modo geral, ainda não estou falando de clube por clube, porque os clubes sul-americanos e mesmo os outros clubes menores da Oceania, da Europa, da Oceania não, porque é aquele time que está tomando varejo do mundo, mas da Europa, tá fazendo os europeus sofrerem. Mesmo os times americanos também. Você vídeo o Inter Miami ganhando do Porto. Então é isso. Tá muito legal essa Copa do Mundo de Clubes. Arrisco a dizer, ela tá muito mais interessante que a Copa de Seleções, hein? E eu não sei não. Se manterem firme essa Copa do Mundo de Clubes por aí, a cada 4 anos, desse jeito, com esse engajamento, olha, arrisco a dizer que a fadada Copa do Mundo de Seleções está com os dias contados. Mais uma vez, eu queria dar eu queria dar minha opinião agora sobre os clubes brasileiros nessa Copa do Mundo de Clubes. Eu tenho certeza que corintianos, são paulinos, santistas, vascaínos, os que são rivais dos clubes que estão lá, devem estar tentando morder a testa ou beijar o cotovelo, porque Palmeiras, Flamengo, Botafogo e Fluminense estão numa vitrine inimaginável, estão numa atmosfera inimaginável, estão num campeonato que parecia que ninguém ia olhar, mas tá muito bacana. E quem ficou aqui de fora porque simplesmente não ganha nada há muito tempo, nada de expressão há muito tempo, tá desorganizado, tá devendo para todo mundo. E não tô falando só do Corinthians não, São Paulo e Santos estão iguaizinhos, Vasco também. Então são clubes, isso não é por acaso. Você pega o Botafogo, que virou SAF, o Fluminense também, que é praticamente uma SAF, o Flamengo e o Palmeiras, que são geridos como uma SAF, são organizados. Os que ficaram de fora desse eixo Rio-São Paulo são os desorganizados, são os que estão devendo muito dinheiro, e os que não ganham nada há muito tempo. Então não mereciam estar lá, porque eu escutei muito, porque a Copa do Mundo de Clubes tinha que estar o Santos bimundial, o São Paulo trimundial, o Corinthians, não deveriam não. Não, porque não merecem. O papelão que fazem aqui no Brasil, no futebol brasileiro, é papelão mesmo, não vale. Vocês tinham que estar no lugar que tinham que estar. Minto. O Corinthians, por exemplo, tinha que estar numa Série C, para começar tudo de novo. Se fosse num país sério, o Corinthians não estava na Série A. Já teria sido punido. São Paulo está em vias de, o Santos também, e o Vasco nem se fala. Mas é isso. Tirando essa parte financeira, o Flamengo mandando bem nas 2 primeiras rodadas, se impôs perante o Chelsea, muito interessante. O Botafogo ganhando do PSG no futebol fechadinho, e é isso que é engraçado, porque muita gente fala assim, o Palmeiras tem pouco repertório quando joga no Allianz Parque, fica cruzando bola na área.
É porque 90% dos times jogam igual estão jogando contra os europeus. Fechadinho por uma bola. Botafogo fez isso com o PSG. E aí, quem diria? O PSG é sem repertório? Você pega a Inter de Milão é sem repertório? Os dois finalistas da última Champions? Porque foi isso que eu escutei. Eles não têm repertório, estavam desesperados, cruzando bola na área. E assim, quando times bem postados jogam atrás por uma bola, é assim que funciona. E aí, a gente vê agora em âmbito internacional como que funciona. Não é que os times brasileiros estão voando, apesar que eu vou falar do Flamengo ainda. Mas o Botafogo jogou como um time, entre aspas, pequeno, mas jogou muito bem, tá? Não estou desmerecendo, pelo amor de Deus. Mas jogou como um time pequeno, fechado, por uma bola, acertou aquela bola e acabou. O jogo acabou, a bola furou, então acabou. O Fluminense se mostrou um bom futebol. Ontem quase rateou lá, mas depois meteu 4-2 no Santos, se eu não me engano, né? E é isso. O Palmeiras mostrou um ótimo futebol contra o Porto, excelente futebol, realmente. Menos contra o Al-Ahly, mas jogou com uma tática, com um planejamento absurdo por causa do calor. Mandou muito bem, o Abel Ferreira é demais. É disparado o melhor técnico do Brasil dos últimos anos. É o mais consistente, é o mais inteligente que tem. E o Flamengo, eu quero falar muito do Flamengo, porque é um time que... O Felipe Luiz, não é que ele é um excelente técnico, ele só deixa os jogadores jogar, é diferente. Quando você não quer se meter a besta, é assim, ó, joguem. E acabou. Não tem esse negócio de ficar tentando inventar. Quando você não quer inventar com o time do Flamengo, que tem estrelas, você vê o time do Flamengo é fantástico, ele pode chegar longe. Eu arrisco a dizer que o Flamengo é um dos favoritos ao título dessa Copa Mundial de Clubes. Palmeiras eu não acho tanto assim, Botafogo também não, nem Fluminense. Acho que o Flamengo, junto com o Real Madrid, Manchester City, um pouco da Juventus, o PSG ainda correndo por fora, são os candidatos a isso. Mas é isso. Que os nossos rivais do eixo Rio-São Paulo continuem mordendo a testa e beijando o cotovelo, enquanto nós, palmeirenses, eu estou muito feliz com isso, estamos na maior vitrine do futebol mundial. É isso. Um abraço para todo mundo.